Como é que você está sendo guiado hoje? Você se encontra num momento triste, deprimido, já encontrou o seu caminho, está sendo guiado por pressão dos outros, já encontrou sua rede de apoio? YesCast, vida e carreira das gerações Y e Z, com Ana Paula Ornos. Olá, querido, querida, como é que você está se sentindo hoje? Bem-vindos ao YesCast, um podcast que entende e abraça as dúvidas, medos e sonhos da nova geração. Este é um espaço de troca, acolhimento, de escuta, o seu lugar de fala. E hoje eu trago a história de uma garota guerreira. Com arte correndo no sangue, ela sonhava em dedicar sua vida ao teatro. Mas, por influência da sua família, porque precisava de recursos financeiros, ela precisou seguir outro caminho. Mesmo querendo as artes, estudou muito para entrar em Química na USP. Ela veio de uma circunstância social menos favorável. Foi um choque de realidade, então, a convivência com seus colegas em situação financeira mais privilegiada na faculdade. Mesmo com um repertório cultural enorme, estimulada na infância por projetos da comunidade, ela não sentia que pertencia àquele ambiente. Devido a problemas sérios em sua casa, um sentimento de inadequação na faculdade, veio a solidão e a temida depressão. Mas algo muito especial aconteceu e, através de amigos, aconteceu um divisor de água em sua vida. Algo que fez renascer no mesmo lugar onde ela estava sofrendo várias oportunidades. De uma forma surpreendente, ela foi parar na física. Na física. Como que a física trouxe a arte na vida da Dindara? Para desenvolver aquilo que ela sempre amou. Mudou de curso, conseguiu juntar arte e ciência num projeto para lá de especial que depois ganharia o mundo e levaria a Dindara a viajar para fora do país. Hoje, essa garota guerreira, heroína, faz mestrado em Educação de Ciências em Espaços Não Formais, num programa que permite juntar arte e ciência e estudar sobre o impacto das ações no futuro pelo ponto de vista ambiental. A Dindara está aqui para conversar comigo, contar mais sobre essa história linda. Bem-vinda, Dindara. Obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada, Ana. É um prazer imenso estar aqui com você. O prazer é meu. Eu te conheci lá na USP, quando eu fazia mestrado. Fiquei encantada pela sua história de vida, pelo seu projeto. E eu queria começar te perguntando pela essa primeira escolha. Você queria seguir artes e acabou na química por uma questão familiar, por pressão familiar, necessidade de recursos financeiros. Como é que foi para você lidar com esse conflito interno de algo que você queria, mas teve que tomar outro caminho? Eu acho que esse período, né, que a gente tem que escolher um caminho para seguir profissionalmente, ele é muito difícil já por si só, né? Sem influências externas já seria difícil decidir o que a gente gosta, né? Sim. Mas eu acho que, considerando quando você vem da periferia, tem uma outra carga de tipo assim, de aquela escolha poder determinar o futuro da sua família, ou poder determinar o curso de tudo, assim, né? Então eu acho que foi uma pressão muito grande, porque meu pai era um artista frustrado, então tinha toda essa coisa de não seguir esses passos, porque já sabia que não ia ser possível, e de querer uma certa ascensão social, assim, que nem era uma ascensão gigantesca, era só para ter o mínimo, né? Então foi muito conflituoso, assim, porque eu sou muito amiga da minha mãe, mas teve esse conflito de, tipo, precisamos considerar tudo, né? Então foi muito sofrido, assim. Eu digo até que eu comecei a bloquear a arte na minha vida, porque eu não queria ter que fazer a escolha. Então eu fui fazendo sem olhar para isso, assim. Então chegou um ponto que eu não conseguia nem atuar mais, porque eu estava achando que eu precisava seguir outro caminho, assim. Aí a ciência veio para poder me abraçar, digamos assim, naquele momento. Era assim. a possibilidade vista ali, né? Que seria possível para você naquela hora. E mesmo assim você se dedicou muito para conseguir entrar no vestibular, porque você entrou numa das faculdades mais concorridas do Brasil, entrou em segundo lugar e veio de uma formação simples, né? Você teve que se preparar muito. Como foi enfrentar o vestibular?
Acho que duas coisas. Primeiro, só retomando, que acho que é muito legal, porque o que me fez querer a química foi justamente uma aula em que o professor estava falando que o oxigênio era, ao mesmo tempo, que fazia a gente sobreviver, mas o que nos matava, porque oxidava nossos tecidos, assim. E essa poética na ciência foi o que me trouxe para ela, assim, né? Olha. Mas, assim, eu tive que estudar muito, assim. Eu não passei no meu primeiro ano de vestibular. E aí eu fiz, assim, 2 cursinhos populares ao mesmo tempo. Eu não tinha professor de física, então eu pedia na escola os livros anteriores. Eu peguei livro até de matemática, desde a 5ª série comecei a ler, assim, pra ver, porque, assim, eu tinha essa sede de saber mais e de estar em outros lugares, mas eu sabia que, da minha condição, isso teria que vir pelo estudo, não teria outro caminho. Então, eu abandonava tudo pra fazer isso, assim, pra me dedicar pra isso. Foi uma imersão mesmo nesse propósito. Sim, e você vê como a poética, né, te chamou por um caminho, como aquilo já estava dentro de você, né? Era um caminho que tinha que ser seguido. E você entrou na faculdade com sonhos, né? Entrou em segundo lugar, só comemoração. E chegou lá, você conta que se deparou com uma situação difícil ali da questão social, né, de um choque de realidade, que você se sentiu muito sozinha. Como que foi essa virada, assim? Porque você chegou, conta um pouco do choque que você levou e depois como é que você conseguiu fazer do limão uma limonada, né? Como é que saiu desse lugar de solidão para seguir esse caminho tão lindo que você tem hoje? Obrigada. Eu acho que é muito difícil, porque às vezes a gente tá num ambiente, né, que a gente não se dá conta da discrepância social que a gente tem, assim, com outras pessoas. E aí, entrando na universidade, era um misto de coisas que eu nunca tinha vivido, então aquele ambiente universitário com tantos recursos, com tanta arte pulsando no mesmo espaço, tantas aulas, tantas coisas, o conhecimento que eu queria tanto ter, mas ao mesmo tempo parecia que eu não estava muito adequada ali, porque mesmo tendo passado em segundo lugar, eu tinha dificuldade nas matérias, então era um outro modo de estudar, coisas que, sei lá, nas férias meus amigos estavam indo pra Itália, indo pra outros lugares, e eu tava lá, assim, eu lembro uma situação muito ruim, assim, porque assim, eu não tinha internet em casa, então eu tinha que ficar lá na biblioteca até noite, assim, e aí um dia um menino falou, por que você não vai embora? Eu falei, não, eu não tenho internet em casa, aí ele... Você tá brincando, né? Tipo, porque na realidade dele, realmente, assim, não é que ele era uma pessoa ruim. Uhum. Pra realidade dele, isso era impensável, né? Também foi na universidade que eu comecei a pensar mais sobre questões raciais também. Porque, embora eu seja uma pessoa de uma pele clara, dentro da universidade, que é elitista, eu sou uma pessoa mais escura ali. E aí isso também muda as dinâmicas, né? Dentro desse espaço. Então, e aí eu fui... me deprimindo, achando que era como se todo dia a universidade estivesse gritando que aquele não era meu espaço, nas interações, nas provas, em tudo. Mas aí, eventualmente, eu fui conversando com as pessoas de outros cursos, que eram cursos que também tinham... eram cursos que vinham pessoas de outras classes, que tinham pessoas mais como eu, assim, e fui compreendendo que outras pessoas se sentiam dessa forma. E fui me aproximando dessas pessoas, assim. Então, essa mudança de curso para física foi também uma mudança de curso na minha vida, né? Nesse sentido de, tipo, a gente tá aqui nesse momento e aqui agora, né? Estamos... Não fui diagnosticada, mas com certeza foi uma depressão aquele momento. E a gente tem 2 caminhos. Ou, né, o pior dos caminhos, ou mudar tudo. E aí eu decidi mudar tudo, assim, né? E aí foi mudar o curso... Eu fui morar na universidade, então saí de uma situação também difícil na minha casa pra ir pra universidade. E aí mudou tudo, assim, e a rede de apoio dos amigos que começaram a fazer com que fizesse sentido, né? E aí uma coisa que aconteceu também foi começar a fazer arte de novo, mas de uma forma diferente. Então eu entrei no show da física, que é um show que tem lá na USP, que... tinha essa coisa do show, mas era de física. E aí eu ganhava também uma bolsa pra fazer ele. Então, unia as duas isso, coisas. Dindara? Como é que a física tem arte? Como é que Sim. você encontrou esse lugar? Como que isso foi criado na física? Levar a arte pra física? Você vive isso hoje? Sim. Quando eu estava na escola, eu não tinha professor de física, a minha escola foi visitar a USP pra assistir o show da física. E eu achei incrível, né? Foi a primeira vez, acho que talvez eu tenha ido pra física, desde aquele dia já tinha plantado algo ali, né? Então,
quando eu cheguei lá, eu falei, tá, eu preciso fazer alguma coisa para ter um pouco de dinheiro, alguma bolsa, alguma coisa, porque tem lá os trabalhos dentro da universidade para ganhar uma bolsa pequena, mas que é importante. Que inclusive foi quando eu comprei meu primeiro computador, foi com essa bolsa, Olha então só. isso é muito importante, assim, pra mim. E aí eu achei esse, que era, tá, é física, então ninguém vai reclamar comigo que não é ciência, não tô tô recebendo aqui pra isso, mas é uma apresentação, né? Então, assim, eu podia fazer umas piadas, podia fazer danças, criar coisas, então foi meio que algo que me fez respirar, assim. Teve um semestre que, assim, eu não conseguia nenhuma matéria, mas eu continuava indo na universidade porque isso me motivava. Te dava oxigênio, né, Dindara? Sim, ter contato com essas crianças que também eram, às vezes, de escola pública, ou às vezes também não, mas que estavam lá deslumbradas com aquela arte, mas na física, assim, né? Era muito bonito, assim, era muito recompensador, fazia eu me sentir pertencente ali, porque eu estava levando para outras pessoas isso, né? Que lindo, que lindo. E eu te conheci lá na USP, num projeto de pesquisa que a gente estava fazendo em conjunto, que juntava várias áreas, você pela física, eu pela psicologia, na investigação de projetos ambientais, de energias renováveis, e você levou o projeto, que depois você me convidou a conhecer. Eu fui lá na física com a Dindara, coloquei um óculos do metaverso, e vi aquele projeto incrível que fala sobre mulheres na ciência e, inclusive, o enfrentamento da mulher, que eu acho que deve ter alguma coisa a ver com a sua história de vida, né? Conta um pouquinho do projeto e por que isso faz sentido para você e como você se engajou nele. Eu acho que o Show da Física foi um momento ali para o próximo passo, né? Então, eu conheci esse professor, que é um Caetano Miranda, que ele já juntava as duas coisas. Então, era uma pessoa que era formada em música, que estava na física, né? Então, ele veio com esse projeto, que já estava em andamento com uma outra pessoa, que ia sair, de entrevistar as mulheres cientistas para fazer, na época era um teatro com mulheres cientistas. E aí eu entro nesse projeto e a gente decide junto, né, fazer uma realidade virtual, fazer um curta em realidade virtual ao invés do teatro, porque também a gente não ia ter dinheiro para comprar para ator, para nada, para ficar apresentando, né? Então aí eu resgatei meus amigos do teatro, lá de trás, quando eu fazia teatro, para me ajudar, e assim, eles foram maravilhosos, assim, voluntários, para me ajudar a gravar o curta, como era só uma apresentação, né, para gravar, assim. E aí foi, assim, a minha reconciliação com a arte final, assim, né, porque foi o trabalho que mais me rendeu frutos, que me rendeu uma viagem para Itália, para apresentar o projeto para mulheres de todo mundo, assim. Então foi tipo assim, tá, é isso, a gente não vai mais conseguir calar isso aqui e esse é o nosso caminho, então vamos. Então eu acho que também é sobre isso, assim, sobre encontrar no nosso caminho pessoas que fazem com que a gente entenda que, tipo, se permitir, né? Tipo, o dilema da minha vida era ciência ou arte, mas aí a gente vê que existe um caminho do meio, né? De juntar as coisas, né? Que legal. E o futuro, o que você espera dele? Como é que você vê a sua vida daqui para frente? Você está fazendo um estudo que leva o futuro da sustentabilidade, né? E o futuro da sustentabilidade da vida da Dindara, como você está enxergando esse caminho? Eu acho que eu quero, individualmente, construir uma rede maior de pessoas, assim, então conseguir ter uma rede de empatia com as outras pessoas, porque eu acho que ter passado pelas coisas que eu passei e ao mesmo tempo me encaixar nesse universo novo que é totalmente diferente do meu, faz com que eu consiga, às vezes, traduzir coisas entre espaços diferentes de pessoas diferentes. Então, conseguir usar essa tradução para acolher pessoas e também fazer com que outras pessoas que não compreendem, enxerguem fora da realidade delas, seria um sonho para mim. E acho que isso que é o que eu tô tentando fazer também com o meu trabalho, assim. E através da arte, sem negar mais ela, né? Sempre, né? Sempre, sempre. E onde a gente encontra? Quem tá ouvindo, onde encontra e conhece um pouco mais sobre você nas redes sociais, como te encontrar? Bom, eu tenho 2 perfis. Um deles é o meu perfil de artista cientista, então, que é no Instagram, né? Dindara.galvão. E o outro que eu tô começando a fazer agora, que é dindarismo. Então, a ideia do... É isso aí. E aí, também, para contar um pouquinho disso e começar essa rede que eu falei, né? De empatia com as outras pessoas, né? Então, trazer e conversar com as pessoas sobre essas
questões da vida, né? Que maravilha, eu já vou me engajar no dindarismo. Muito tá bom. Convidada. Muito bom, obrigada. E deixa para quem está ouvindo uma mensagem, que você passou por tanta coisa, que mensagem você deixa para quem também está passando por alguma situação difícil, ou não, né? Ou que está buscando aí o seu lugar no mundo? Eu acho que o que foi principal para mim foi aprender, e foi difícil aprender, a não me comparar com o outro. Porque por mais que mesmo que tenha vindo da mesma história, do mesmo local, e que no caso não era o meu caso, aquelas pessoas têm uma vida única ali, né? Então você não sabe o que aquela pessoa passou, que professores aquela pessoa teve, que lugares que ela veio, que acessos elas tiveram. Então, assim, se compara com você de ontem e não com as outras pessoas, porque acho que sempre vai dar uma angústia, porque não tem como a gente viver a vida do outro, né? Sim, sim, bacana. Poxa, muito, muito obrigada por ter vindo aqui contar a sua história. E eu aqui levo muitas lições aprendidas dessa história que você conta. Uma delas é que a gente pode, às vezes, estar se sentindo um peixe fora d'água, se sentindo em solidão, às vezes deprimido, né? E dá para ressignificar essa história de vida, né? A gente pode encontrar um novo caminho. Entre essa escolha que você disse, eu tinha duas escolhas. Ou eu ficava triste, deprimida, ou eu mudava essa história. Então, é possível ressignificar e a gente precisa contar com as pessoas, com uma rede de relacionamentos, que é o dindarismo agora, né? Que promoveu uma rede de relacionamentos aí com empatia. Nada como se colocar na pele dos outros, né? Ou, às vezes, o que a gente passa na nossa vida serve de contribuição para a vida do próximo, que foi o que você está contando aqui, né? Outra lição que eu levo também é que não importa se você tem amor pelas artes, está na ciência, é possível unir os talentos. E às vezes as coisas não são tão assim estanques, assim, tão definidas. Você é artista, é cientista, não dá para ser um cientista artista, um artista cientista. O importante é a gente encontrar um caminho de contribuição, felicidade e uso dos talentos, né? Eu queria deixar uma pergunta para você. Como é que você está sendo guiado hoje? Você se encontra num momento triste, deprimido, já encontrou o seu caminho, está sendo guiado por pressão dos outros, já encontrou sua rede de apoio? É possível ressignificar e contar com as pessoas, né? Então, aqui é um convite para que você olhe para o seu lado e encontre amigos também que possam te ajudar nessa trajetória. E se você gostou da nossa conversa, eu queria te convidar também a contar a sua. Manda a sua história para o e-mail contato@anapaulaornos.com.br e a gente vai ficar muito feliz em receber a sua história. Obrigada e até o próximo episódio.